Olá, olá, olá pessoal, para quem está vendo essa live mais tarde, eu sempre falo alguma coisinha no começo, mas eu vou esperar o pessoal entrar porque é mais uma live relâmpago. Hoje muito rapidinho a gente vai falar sobre utilizar palavras para desconstruir sua marca. O que quer dizer isso? Quando você consegue marcar algumas palavras específicas para que as pessoas lembrem da sua marca, você literalmente tem você aumenta a memória, né? Você aumenta a capacidade do teu cliente lembrar de você e da sua marca, sem ver o logo. Então isso é que são as palavras que você trabalha para desconstruir tua marca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso, como sempre. Se você estiver chegando aqui, eu estou chamando o pessoal, mas se você estiver aqui comigo... Opa, Leopoldo, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Quiser subir para conversar um pouquinho, estamos juntos, tá? Então, só acabar de chamar o pessoal aqui e a gente já entra no tema, que nada mais é do que sensory branding, né? Desconstrução de marca. Por que você deve saber disso? Para que serve saber disso? Como é que você usa isso no teu dia a dia? E se você não usa, talvez um convite aqui para você começar a usar, porque realmente é poderoso. Vai pensando aí, que marcas que você ouve algumas palavras e imediatamente te remete à marca em si. Porque depois que você consegue colocar uma marca, né, algumas palavras para lembrarem a tua marca, você não precisa mais forçar a pessoa, já vem. Você vai fazer é colocar em toda a sua comunicação material com essas palavras, né? Então, seguinte, primeira coisa que é maravilhosa é que associar palavras à tua marca não tem custo, é de graça. Segundo, que se você souber fazer uma associação inteligente de palavras à sua marca, como eu mesmo disse, vai aumentar muito a memória, a memorização e a lembrança da tua marca todas as vezes que as pessoas derem de cara com algumas palavras. Por exemplo, a empresa que melhor faz isso, que faz isso com mais qualidade, com mais categoria, é a Disney. Então, reino mágico, sonho, fantasia, ser eterna criança, esse tipo de comunicação, essas palavras que estão dentro da comunicação da Disney direto, todas as vezes que você ouve, a associação é muito grande. Inclusive a pesquisa da Brand Sense do Martin Lindstrom falou exatamente isso. 80%, né, das vezes em que eles juntaram algumas dessas palavras, reino mágico e coisas do gênero, a associação foi direta para a Disney. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a Colgate tentou durante muito tempo falar do sorriso Colgate. Então ela tentou comunicar, né? Tentou ligar a palavra sorriso à marca Colgate. E aqui nos Estados Unidos, talvez no Brasil a porcentagem seja diferente, mas aqui nos Estados Unidos, todas as vezes que se falava em sorriso, a primeira marca que aparecia era a Disney. Depois o McDonald's. Em terceiro lugar a Colgate, mas quem marcou dentro da comunicação o tempo todo a palavra sorriso foi a Colgate. O que faltou para ela conseguir que isso virasse uma marca, né? Se você fosse apoderado pela marca Colgate. Sorriso é genérico, e sorriso não é só o que você vê depois que você escova o dente. Em geral, até o escovar o dente você tem que pensar um pouco mais para você saber que o resultado de uma escovação de dente
boa é um sorriso bonito. Porque muitas vezes você vai ligar um sorriso bonito a um tratamento de clareamento de dente, um tratamento de ajeitar seus dentes. Então, a abertura foi muito grande. Agora, quando você fala de magia, de encantamento e de parque de diversão, a palavra sorriso vem direto à sua cabeça. Porque esse é o resultado. Muitas vezes o resultado de você usar uma pasta de dente é você estar com a boca limpa. Você vai ter que ir mais 2, 3 passos para chegar no sorriso. Então a associação, por mais que eles tenham feito durante muito tempo da Colgate, não funcionou. Funcionou para outras marcas, não funcionou para essa. Quais são as palavras que você pode utilizar dentro da tua empresa, dentro do teu produto, que podem ser associadas ao seu produto, ser utilizadas na sua comunicação o tempo inteiro, para que virem uma marca sua, né? Essa é a grande questão. Leopoldo, meu querido, por enquanto estamos eu e você. Você quer subir e conversar sobre isso? E esperar o pessoal chegar? Diz aí pra mim o que você quer fazer. Enquanto isso, gente, não foi só, né? Não foi só a Colgate que deu errado, mas não vamos falar por enquanto de empresas que deram errado, vamos falar de empresas que deram certo, né? McDonald's, né? Ele tem uma linguagem específica. Tenha um Mac Dia, tenha um Mac Dia feliz, ou inclusive no Brasil, fome de Mac, né? Criar uma palavra especial no dicionário para o Mac. Então, assim, eles fizeram uma linguagem tão forte no MC, né? No Mac, que você ouviu Mac, que não é uma palavra pertencente à cultura brasileira, mas é bem utilizada, não tem como não lembrar do McDonald's. Eles calcaram tudo em cima da cultura do Mac. Big Mac, Mac isso, Mac aquilo. E eles fizeram muito bem feito, diga-se de passagem. Então, hoje em dia, a fome de Mac, né? M-E-Q-I, remete, não tem o que dizer, né? Virou uma linguagem. Por quê? Porque eles souberam utilizar uma parte da estrutura deles, do brand deles, para se associar esta palavra ao brand sem que você precisasse ver o brand na sua frente, ver a marca na sua frente. Você já sabe que você está falando disso exatamente. A Chanel número 5, né, da Coco Chanel, em Londres, tem alguns carros a placa só tem o número 5. Então você sabe, e tem o formato parecido com o formato do perfume, né, do vidro de perfume. Claro que mantidas as necessidades de segurança versus estética, mas se você tiver a sorte de estar em Londres passeando, você pode conseguir ver esse carro, é o carro número 5. Número 5, dentro do mundo da moda, dentro do mundo dos negócios, é imediatamente relacionada a Coco Chanel, ao Chanel número 5. Ela conseguiu se apropriar de um número. Muito interessante, né? De novo, o que você está fazendo dentro da comunicação da sua empresa que você pode virar uma palavra recorrente? E, gente, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas virar uma palavra recorrente, ser usada intensamente dentro da sua comunicação até que esta palavra a sua marca seja reconhecida através de ouvir essa palavra. Você já pensou em fazer isso? Isso é branding sensorial, isso é desconstrução de marca. Isso é utilizar a audição em outro nível, né? Uma coisa é o que a gente ouve, outra coisa é o que a gente escuta. A gente ouve com o ouvido, escuta com o cérebro. Como é que você está comunicando para o cérebro do teu cliente ou você está comunicando para o ouvido do teu cliente? A gente brinca, né? Entrou por aqui, saiu por aqui. Se você só está comunicando para o ouvido do seu cliente, as chances é que ele não lembre da sua comunicação. Se você está comunicando para o cérebro do seu cliente, aí faz totalmente diferença. Vira uma coisa totalmente... uma outra experiência que você passa para o seu cliente através do sentido
Visão, porque a palavra você pode ler, ou audição, porque a palavra você pode ouvir. Ou os dois, né? Como é que você trabalha esse tipo de informação? Vamos lá, Leopoldo, sobe aqui, vamos... Aguardando o grande mestre Leopoldo Guzmán, que se eu for falar do repertório, do currículo dele, a gente não termina hoje. Então, é mais fácil falar que esse cara sabe muito, tem muita informação, é muito solícito, como vocês estão vendo. Eu chamo ele para entrar na live, ele entra na live, eu pego ele de calça curta, mas ele não está nem aí, vão para cima e é isso aí que funciona. Depois, o que você acha dessa história de associação de palavras com marca? Você tem alguma memória de alguma palavra, de alguma marca que seja interessante, que você lembre? Você usa isso no teu negócio? Você tem um jargão? Não, eu vejo isso acontecendo, né? As pessoas, como é que fala? Criando provocando uma lembrança rápida de alguma coisa. Isso me remete à âncora da PNL, né? Uhum, E que é um estímulo externo provocando um estado interno, chamando o estado interno. exato. Né? Você fala de marca, né? Toda vez que fala de marca, eu lembro da Nike, né? E a Nike, ela é engraçado porque a gente fica preocupado em mostrar a marca o tempo todo, mas a marca aparece nas propagandas da Nike só no finalzinho e assim, 1, 2 segundos, E não vende né? produto, né? Não vende produto de É, jeito nenhum. ela, na verdade, ela cria um ambiente, né? Cria uma expectativa de vida, de felicidade, e, assim, e joga a marca dela no final. Então, quando Exatamente. você vê a marca dela, você busca aquele sentimento, que não é o tênis, né? O tênis é o produto, mas assim, o sentimento está ligado à vida mesmo. A E, deusa da vitória, né? Nike, a deusa da vitória. e aí o legal disso é porque você não gasta muito tempo, né? Eu não sei se eu vou acertar aqui nos tempos, mas uma âncora auditiva é 3 segundos, visual 2 segundos, não, sinestésica 3, visual 2 auditiva 2 e visual 1 segundo. Quer dizer, é um flashzinho mesmo, né? Mas funciona. E quando a gente consegue isso, vira mágica, né? Porque você joga a frase, joga a imagem e a pessoa já sorri, porque a gente sempre ancora isso num sentimento positivo, né? Exato. Apesar de acontecer o negativo, Não, né? não tenha Um bom dúvida. É o que exemplo. eu estava falando da Colgate. A Colgate não é negativo, mas a Colgate gastou muito dinheiro em fazer a propaganda do sorriso Colgate. Ah, Só que ela não pensou que sorriso, a palavra em si, eu não escovo o dente para ter um sorriso. Eu escovo o dente para o meu dente ficar limpo. Se o meu dente ficar limpo, ele vai ficar bonito e isso vai me deixar feliz. Então, são 3 passos de pensamento até chegar no sorriso. Quando a pesquisa foi feita aqui só para a palavra de sorriso, a primeira marca que chegava na cabeça era a Disney. Por quê? Porque entretenimento traz sorriso. A segunda, McDonald's. Por quê? Porque todas as propagandas, as pessoas estão sorrindo. Talvez até a propaganda da Doriana, se fosse feita no Brasil, tivesse mais efeito que o sorriso do Colgate. Por quê? Eles apostaram numa palavra, mas essa palavra precisava de alguns passos de associação para chegar na função que ela queria, que era se apropriar de sorriso para lembrar de Colgate. É muito mas complexo. aqui, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uma dúvida aqui. Eu tento trabalhar essa palavra, fazer essa ligação com alguma coisa que tem a ver com o meu negócio. Mas e se ele Uhum. já existir no outro? Vira uma disputa, né? E aí quem tiver a melhor estratégia vence, né? Exatamente. A Coca-Cola, por exemplo, não conseguiu com as cores, a cor preto e vermelho dela, ela não conseguiu no mundo inteiro que fosse uma cor só da Coca-Cola. Porque já existia o vermelho em Londres, já existia em outros lugares que a cor já estava associada a outra marca, que era esporte, o Manchester United.
e outras coisas. Então, assim, a Coca-Cola não conseguiu ter a permissão de utilizar, de ter direito da cor vermelho Coca, como a Ferrari tem o vermelho Ferrari. Então, assim, Verdade. as empresas, quando elas vão para um global, elas realmente não conseguem 100% ter o domínio das coisas. Mas quando elas acertam na mosca, que nem a Disney, reino mágico, fantasia, criatividade, felicidade, ser eterna criança, o que ela faz? Ela, toda a construção de comunicação da Disney usa 2 ou 3 dessas palavras. A ponto de que, a partir do momento que você ouve uma coisa dessa reunida de uma certa maneira, você lembra da marca. Então É eu a não sua preciso ver a assinatura, marca né? Disney. Eu não preciso ver a marca Disney. Eu posso ver a tampa, o começo de cima da orelhinha do Mickey, que eu já vejo o Mickey. E é tão forte, porque assim, você olha para a Lua, está meio junto um planeta com o outro, você vê a orelha do Mickey com a cara do Mickey. Os caras conseguem fazer umas coisas que são muito interessantes. Não precisa se apropriar disso, mas no caso de palavras e cores, você tem que ter o domínio para você, né? Gillette, aqui nos Estados Unidos, tem a ver com masculinidade. É muito interessante, porque mulher também raspa a perna. Aqui, e o legal disso tudo, sabe o que que é? Você não paga para ter, você conquista, né? Você Então, vai tudo bem que fazendo até ter. você pode, né? Lógico que você pegar um profissional da área, ele vai te cobrar, e pode, né? E se o cara for bom, vai ser caro, não vai ser barato. Mas você pode conseguir isso através do seu esforço, aprendendo, testando, desenvolvendo a capacidade para isso. Então, não é uma patente que você tem uma organização que te dá o selinho e fala assim, essa é a sua marca, não. Ela é democrática, né? É a aceitação do povo que te faz ser dono dessa marca. E aí Falou o seu tudo. esforço é valorizado, né? Não é, Falou tudo. eu nem de repente eu não dependo de alguém, não dependo, eu dependo de conseguir fazer isso. A gente depende É, é, do público, a gente não depende dos legisladores, né? Porque se eu não cobrar direitos autorais sobre aquela marca, e às vezes você pode bater com alguma empresa que tem o direito autoral daquela palavra, mas a maior parte do tempo não tem, porque elas são de uso público, né? Então, assim, é, muitas vezes, é lógico, grandes corporações vão querer ter o domínio total daquilo, porque elas vão usar e abusar. Mas se nós não somos grandes corporações, a gente pode utilizar exatamente de acordo com o feedback que vem do nosso cliente, né? É ele que vai trazer depende para a do seu gente. esforço, né? Depende do seu esforço. Depende de você se atentar para isso, né? Tipo, eu faço minhas lives, o pessoal está gostando, eu tenho um resultado, e aí eu crio mesmo com a intenção de ter essa ligação, né? Aliás, eu não crio, eu identifico uma palavra, um trejeito, né? Uma frase, e eu passo a usá-la repetidamente, Uhum. né? Para que as pessoas façam essa assimilação. Quer dizer, ela depende muito mais do meu esforço do que de comprar, né? Do que de pagar alguém para fazer isso. É É o caso, por exemplo, democrático, né? das lives relâmpagos. Já estou há 2 anos, 3 anos fazendo live relâmpago. Ou seja, as pessoas que vão para o Instagram e veem as lives que estão acontecendo naquele momento, em geral, tem um pouco mais de tendência de escolher vir para a live relâmpago se me conhecem. Por quê? Porque sabem que as lives, independente dos temas, vão falar de coisas que são particulares e podem ser utilizadas no dia a dia delas. E são relâmpago porque quem está na área vai se beneficiar, quem não está não vai, porque não fica gravado. Então, assim, Legal. tem gatilho de escassez, tem gatilho de imediatismo, tem um monte de coisa em cima disso, mas o que fica é o hábito. Nossa, tem uma live relâmpago, legal, tem alguma coisa. Posso até passar embora. Não é o que eu estou querendo saber, posso até passar embora, mas eu vou dar uma passadinha. Porque cria um hábito, né? Cria uma âncora, como você mesmo disse. Cria uma expectativa, né? Você já sabe, se acostuma com o ser bom da live e fala assim, opa, olha lá, tem que ir lá, Deixa eu ver né? se tem alguma coisa para mim, né? What's there for me? O que eu ganho com isso? Mas a gente sempre tem, né, Peter? Sempre tem. Eu acho que é, é, ainda mais hoje em dia que as coisas estão mudando muito e muito rapidamente,
né? Já é uma máxima que vai sobreviver quem souber se adaptar mais, né? Mais rápido, Não né? tenha dúvida. Agilidade na adaptação. Então, a gente tem que estar atento, temos que nos atentar para as coisas boas. É a questão da oportunidade, que só passa uma vez, né? Vamos aproveitar. E aquela coisa, cada vez mais o tempo vai passando, a gente tem que começar a aprender a viver e a fazer as coisas intencionalmente. Então, assim, se você tem uma comunicação porque você acha bonitinho, ou porque você comprou de um cara que faz copywriting para você e diz que essas são as palavras que são mais usadas, preste atenção nessas palavras, não só para usar com hashtag ou com tag ou alguma coisa do gênero. Começa a usar na tua comunicação, porque se são palavras que são muito usadas, são palavras que as pessoas procuram muito. Se você só ficar colocando hashtag, hashtag é bom, mas se você só ficar fazendo isso porque alguém te disse que é, e você não entendeu como é, você nunca vai saber usar na tua comunicação de uma forma intencional e efetiva. Você sempre vai depender de uma terceira pessoa para fazer para você. Porque aí você sempre quer saber o porquê, mas você não busca o porquê, você não sente o porquê dentro de você. Se você usar a letra I, né? E colocar qualquer palavra depois do I, você vai lembrar de Apple. É iPhone, iPad, É, isso, aquilo. Daqui a pouco, se um brasileiro que é muito criativo vai criar o ai, entendeu? Só para brincar com. Só para brincar. Mas esse tipo de coisa causa uma diferença, faz uma diferença. O McDonald's, gente, tudo é Mac. No Brasil se criou uma linguagem Mac, MEQI, fome de Mac. Como assim? Ué, por quê? Porque eles, desde o começo, eles começaram a desejar, tenha um Mac dia feliz, tudo tem Mac. E Mac não é uma palavra que é fácil de ser usada no dia a dia. Eles incorporaram uma palavra ao dia a dia. Isso é usar a palavra e a linguagem intencionalmente. Quando você consegue fazer isso dentro do teu negócio, você começa realmente a ter dividendos de volta. A pessoa começa a lembrar do teu produto, começa a lembrar da tua marca, começa a lembrar de você. Eu espero que hoje, depois de 5, 6 anos na mídia falando de cérebro, de neuro, quando alguém ouvir neuro e negócio, lembre um pouquinho da minha marca, entendeu? Se relacione, legal. porque é isso que eu marco o tempo todo na internet. Peter, isso é muito sério, Peter, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente não tem que ser só bom, a gente tem que ser reconhecido como sendo bom, Sim, né? A PNL fala que a gente é aquilo que acredita que é, mas se o mundo não acreditar, você não é nada, né? Então, as duas são duas verdades absolutas, né? Uma porque se você não acredita, você não vai fazer, você vai desistir, né? A Bíblia fala né? Jesus Cristo falava, a tua fé te salvou. Então, você tem que ter essa crença, você tem que acreditar no que você faz, nas coisas que as coisas vão acontecer e tal. Mas se você não for um bom marqueteiro, se o mundo não souber quem é você, cara, é livro guardado. O livro bom não é o que está novo, é o que está sendo usado, é o que não está na prateleira, é o que você tem que esperar exato. para chegar, tem fila. Então, a gente tem que ter essa preocupação de encontrar artifícios, não é para enganar, não é para iludir, mas para se vender melhor, para fazer o outro te conhecer, para que ele possa te comprar, né? Até Eu porque o gosto de nosso repetir. hábito, até porque o nosso hábito é de fazer o contrário. Porque os nossos pais falam para a gente não ser muito pavão, né? É, Não vira, sabe, tá se achando. Você vai fazer artes marciais, a mesma coisa. Não fala que você é muito bom. Então, assim, você fica repetindo para você que você não é muito bom. é. Aí o teu mapa acaba te derrubando. Mas também, se Ô, você é Peter, muito mas bom, fica falando muito, não é o que o terreno está dizendo, né? Peter, eu até acho que a gente não precisa quando já é reconhecido, né? Tem aquela Sim. historinha da carroça vazia, né? Você conhece? Que diz que eram dois caras na pracinha e um cego. E aí o que não era cego falou, tá vindo uma carroça. Aí o cara falou, tá vazia. Aí falou, pô, mas como é que você sabe que ela tá vazia? Você é cego? Ele falou assim, não, porque carroça vazia que faz barulho, né? O cara que não tem nada sai cantando para todos, né? Para os sete ventos. Mas no começo tem que ser assim. No começo você tem que se mostrar, porque ninguém ainda te conhece. Com o tempo,
a gente acaba não fazendo. Mas isso porque não precisa, não é porque não quer, né? Porque as pessoas já falam, é o marketing boca a boca. Então, isso, né, o tema da sua live agora, ele me leva a pensar que a gente tem que ter essa intenção, a gente tem que estar buscando artifícios para se mostrar melhor, para marcar mesmo as pessoas, mas não é para mim não, Peter, né? Eu fiz um curso com uma colega nossa lá da coleção, a Deise, e no final eles perguntaram por que você tem que ter uma oratória boa? Todo mundo fala que é para vender mais. Eu não acho que seja para me vender ou para vender mais. Eu acho que eu tenho que ter uma oratória boa, para dar a oportunidade do meu cliente de conhecer na íntegra o meu produto e poder escolhê-lo. Porque se eu não me vendo bem, se eu não falo bem, talvez ele não entenda o que eu tenho a oferecer. E aí ele não consegue comparar com o do picareta, que fala muito melhor do que eu, mas que não tem produto, está inventando, está mentindo. Então, não é para mim, é para ele. Eu tenho que ser bom para satisfazer o meu cliente melhor e para me vender melhor para ele, porque ele merece o melhor. Mas se eu não sei passar isso, eu não consigo. E quando eu sou realmente o melhor, e eu tenho uma frasezinha, um símbolo, né, uma logo, algo que fala, opa, esse é o cara, né, as pessoas vão poder fazer o que você acabou de falar aí, né? Você joga live relâmpago e a sua expectativa é que ela fala, opa, é o Peter, deixa eu ver o que ele está falando, porque é bom, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Eu acho que isso não é negativo, não, isso é positivo. Né? Afinal de contas, né, nós estamos aqui para servir, missão é servidão. Então, que as pessoas possam me encontrar. Perfeito, né? perfeito. Que as pessoas possam me conhecer e, com isso, querer aquilo que eu tenho a oferecer. E aí nós temos várias formas e essa é uma delas. Fantástico. Não tem, a Kelly colocou aqui, no começo vale mostrar a trajetória e os resultados. Kelly, eu acho que no começo, no meio e no fim, sempre é legal falar da tua trajetória porque você lembra de onde você veio e o que você queria. Porque o que a gente faz no meio do caminho, às vezes, é modificar um pouco o rumo que você achava que você estava tomando, porque ele vai tomando outro jeito. Mas saber de onde você veio te garante para onde você vai. E isso te traz uma coisa que essa geração que está entrando no mercado hoje precisa muito, propósito. Eles não sabem o propósito deles. Eles acham que o propósito bonito é aquilo que está escrito na internet. Que foi o que o Leopoldo acabou de dizer. Entendeu? A pessoa, o esperto que escreve bem e que fala bem pode levar essa geração no gogó. Mas também o fake, o falso, uma hora, eu costumo dizer, o papel aceita tudo. Quando você começa a trabalhar com a pessoa, você vê que não é nada disso e vai embora. O Peter, aqui, eu vejo isso no meu dia a dia. Tá? Porque eu também sou consultor, somos consultores. Sim, sim. E aí eu vejo consultor copiando e colando, Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Missão, visão, objetivos, valores, propósitos, né? E os caras, às vezes, não sabem nem para que serve isso. Mas é bonito. O propósito do cara é esse, é legal. Cara, você quer ver um negócio que eu vi outro dia e que, é lógico, eu não vou questionar a competência do cara, não, porque ele só é o cara mais rico do mundo, né? Mas eu entrei no Google para ver o propósito do Elon Musk. O que eu encontrei, para mim, é o objetivo, que é levar o homem para Marte. Isso não é propósito, tá? Mas aí, porque eu enxergo o propósito... Seria o porquê levar o homem para Marte, né? Eu vejo o propósito como sendo uma proposta de vida, entendeu? Ele vem antes da missão. Todo mundo nasce com um propósito. E por que eu tenho que saber isso? Porque é o meu caminho. Né? A Inermetrics fez uma pesquisa com 197 mil pessoas e percebeu que quando você faz aquilo que é seu, que você sabe, que você tem domínio, você tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Então, eu me identificar no meu caminho vai favorecer esse caminho. E não fazer o que os outros querem. É o meu propósito, é a minha missão. E aí, eu não achei o propósito do Elon Musk. Tá? Mas eu entrei em em várias empresas dele, e eu busquei a missão.
Uma delas, a missão é criar estradas subterrâneas para desafogar o externo, né? As estradas, as vias normais, né? A outra é baratear a energia eólica para torná-la acessível a todo mundo. A outra é criar chips de computador para colocar no cérebro do ser humano para ele ficar mais inteligente e se autocurar. Quer dizer, né, aí sou eu, né, humildemente aqui falando assim, para mim o propósito do Elon Musk é favorecer a qualidade de vida do ser humano através da tecnologia, primando pela liberdade, né? E veja, né, o cara, ele é tão inteligente, ele busca tanto a parte de neuro, e ele deixa passar dentro do propósito dele uma lista, né, dentro da missão dele, uma lista de coisas que a gente sabe que o cérebro não gosta, o cérebro gosta de uma mensagem simples, quando a mensagem que o Leopoldo colocou é exatamente o que o evento também. Nós não somos as pessoas mais ricas do mundo, longe disso, porém, assim, se ele colocasse exatamente isso que o Leopoldo colocou, era muito mais fácil. Aí a pessoa vai perguntar, tá bom, como é que você vai fazer isso? Aí coloca a lista, né? Eu penso assim, ele em todas as empresas dele, ele atende a esse propósito, entendeu? Que é favorecer o ser humano. A compra do Twitter, para mim, não foi um negócio empresarial. A compra do Twitter, para mim, ela fortalece o finalzinho da frase, que é primando pela liberdade do ser humano. Eu acho que ele quis dar um cala-boca no cara que tentou calar a boca dele, né? Foi censurado e falou, opa, peraí, fica quieto aí, porque agora isso é meu, né? É lógico que ele vai ganhar dinheiro com isso, porque o cara é muito competente e eu não duvido nada de que ele, né, seja mais um dos sucessos dele. Mas aqui, e em cada empresa que faz coisas totalmente diferentes, foguete, carro, chip, não sei o que lá, ele está atendendo ao propósito de vida dele. Entendeu? Quer dizer, lá na gestão a gente chama isso de gestão pela diretriz, pelas diretrizes. A organização tem uma diretriz maior, tá? E ela vai se ramificando pelos setores e cada um tem a sua diretriz. Que às vezes você olha porque um setor tem, o RH contrata pessoas, a produção desenvolve produto. Se você pensar, pô, são coisas distintas, mas elas se unem quando? Quando eu contrato pessoas para produzir bem, né? Então, eu tenho um raciocínio que vai se ramificando e que vai pegando todo mundo. Esse é o papel do consultor, né? De tirar isso, mas não é da cabeça dele, é de você. A palavra tem que ser sua, o símbolo tem que ser seu, tem que ser alguma coisa que você se identifica. E quando eu vejo, né, consultor, falando, não, eu já tenho aqui ó, um negócio montado, vou te mandar, você só copia e cola. Eu falo, obrigado, para mim esse cara não serve, porque você tem que tirar, você tem que provocar o gestor e falar assim, o que você acha? O que você quer? Né? E aí as coisas funcionam. E ter gestores inteligentes, porque, por exemplo, a Nokia durante muito tempo, ela investiu na palavra tecnologia humana. E quando foram fazer as pesquisas, as pessoas falavam tecnologia humana, ninguém lembrava de Nokia. Então as pessoas não entenderam qual era o conceito. Eles mudaram para conectando pessoas. É a mesma coisa. Só que o nível de simplicidade e de explicação de qual é a missão dele está muito mais claro. Está muito menos amplo. Então eu entendo, você quer que eu conecte com a outra pessoa? Como? Através do telefone. Pô, legal. Mas eles gastaram milhões na tecnologia humana. Até que alguém chegou e falou, gente, é o seguinte, não está funcionando. Vamos mudar. Né? Então, sempre depende de quem é que está lá em cima. Porque desculpa. Não, vai lá. Assim como o Elon Musk, o Steve Jobs, né? Assim como o Steve Jobs, né? O Elon Musk ele é intransigente. Se você falar para ele muda, ele não vai mudar, enquanto você não provar para ele que ele tem que mudar. E como é que você prova para ele se ele não tem tempo para falar com você? Peter, a gente fala de inovação, né? Eu, inclusive, faço parte hoje de um grupo de agilidade, né? Então, montamos um hub de agilidade, é o primeiro hub do mundo,
e a intenção é de provocar agilidade nas pessoas. Mas Leopoldo, que vem da gestão, eu falo que a agilidade já é uma coisa que a gente carrega há muito tempo, né? Como tudo que acontece por uma necessidade, a gente colocou um nome e está trabalhando mais nesse foco, né? Mas já existia, já fazíamos isso. Eu faço uma crítica, porque tem gente que acha que quando a gente faz uma auditoria de sistema e busca a não conformidade, a gente quer a não conformidade. Não, eu não quero a não conformidade. Eu quero saber se você está usando o sistema. Porque quem usa o sistema critica, reclama, entendeu? Quem não usa não vai ver defeito, não vai ver problemas. Então, eu quero saber se você está aplicando o sistema através da consequência dessa aplicação, que é você ter revisões. Quem faz revisões por fazer pode estar trocando o certo pelo errado, entendeu? Mas quando você faz uma revisão porque você sente uma necessidade, quando ela é natural, além de você evoluir, você facilita a disseminação dela porque é uma necessidade das pessoas. E isso é consequência. O que nós queremos é que as pessoas evoluam, que possam evoluir. Um dos motivos de travar a evolução de uma pessoa é você criticar o erro. Não pode, cara. Errar todo mundo erra. Então a gente tem que estar aberto para essa mudança, aberto para esse crescimento. Isso é natural. Isso é do ser humano. O ser humano como é que fala? É o único ser capaz de criar, de evoluir, né? Porque todos os outros vivem a vida, né? Não tem casa, não tem nada. Aliás, eu acho que estão querendo transformar a gente em bicho, né? Estão querendo dominar, então estão falando que a gente não pode pensar, não pode... Mas não, o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o ser mais divino, né? Mais evoluído de todos. E isso é natural, apesar da gente podar, né? Você mesmo falou aí hoje, né? Eu falo que a gente, quando nasce, se você acreditar no que falam, você não cresce, né? Porque você nasce, cai no mundo e começa a querer engatinhar e seu pai seu pai, sua mãe te coloca no chiqueirinho. Você começa a fazer perguntas, eles mandam você calar a boca e tal, e reclama. Você vai para a escola, te bota numa cadeira e fala que você não pode trocar. Aí você vai trabalhar, fala que estagiário não pensa. Aí você cresce mais um pouco, aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, se você acreditar nisso tudo, você trava. Não tem E não dúvida. é para ser. E não é para ser. Mas isso eu vou te convidar para uma outra live para a gente discutir exatamente o que eu já falei Bora lá. com o Rafael Lucinha, que fala sobre turnover. O turnover no Brasil está em 38% da mão de obra nova, da geração nova, geração Z, e tem hoje 200 mil jovens que não trabalham e não querem trabalhar no Brasil. Que a geração nem estuda nem trabalha. Então, assim, esse texto que você falou, tem a geração que está entrando, que é a massa de trabalho que a gente vai ter que lidar com, não está mais aceitando. Ele cada vez vai aceitar menos. Então, assim, uma hora os empresários vão ter que ver que o custo de contratar, treinar, colocar a pessoa no trabalho e depois ela se demitir é muito maior do que contratar um consultor que vai diminuir esse tipo de coisa para eles com uma fração do valor que eles gastam por ano. Aqui, as pessoas têm que gostar do que fazem. Né? Eu brinco que a casa da gente tem que ser o melhor lugar do mundo, senão a gente não volta, né? Mas o segundo melhor lugar do mundo tem que ser a empresa, tem que ser o seu negócio, tem que ser aquilo que você faz. Você vai lá, ganha dinheiro e volta para casa. Falando em negócio, não sei se ela está aqui ainda com a gente, mas eu tenho uma pergunta da Lucileia. Tá? Ela falou, na live ou numa palestra presencial, vocês acham interessante começar com uma pergunta? A pergunta é a provocação, né? Eu acho que a gente usa, quando você faz um projeto de escola, né, um projeto aplicado, o tema é uma pergunta, né? Então, eu acho interessante, eu acho que pode sim, acho que ela te estimula a buscar uma resposta que vai te levar a ter interesse pelo que vai ser falado, né? Porque, teoricamente, são especialistas no assunto desenvolvendo aquilo que estão se propondo, né? Então Exatamente. tem que ser bom. Não, eu vou exatamente em cima do que você falou. Eu acho que sim. Se você conseguir fazer uma provocação que não seja uma pergunta, fantástico. Até porque a maior parte das pessoas, quando pensa em provocação, começa com uma pergunta. Mas tenha em mente, que foi o que o Leopoldo falou no começo, o span de atenção,
Hoje é 7 segundos. Mas não quer dizer que em 7 segundos você tem que passar sua mensagem. Não, você tem que passar em 2. Porque você, por exemplo, apertou a mão da outra pessoa, em 2 segundos teu cérebro já catalogou se aquele aperto você apertou a mão de uma Maria Mole e você apertou a mão do Hulk. E isso já vai se traduzir em impressão sobre a outra pessoa. Então é a mesma coisa. Você tem 2 segundos para causar uma impressão, para que a pessoa fique ou vá embora. Então vai depender de como é que você sabe provocar. Se você sabe provocar de outra maneira, fantástico, faça, porque quase ninguém faz, e quando quase ninguém faz, você é diferente e as pessoas gostam de diferente. A maior parte das pessoas vão para a pergunta, porque a pergunta ela é direta. E aí, já tomou café hoje? E aí? Ser ou não ser? É essa mesma questão? O que ele está dizendo? Deixa eu ouvir. É uma provocação. Agora, você tem outras maneiras de provocar. É que a melhor resposta para tudo é o depende, né? Depende da situação. Exatamente. É a forma mais justa de você não fechar uma pergunta que pode ser muito aberta ou fechada, sim ou não. Outra coisa numa pergunta, cuidado com esse tipo de pergunta. Porque a pessoa pode falar não e acabou. Não gostei, vai para outra coisa. Se a resposta for sim ou não, já era, né? Se for não, de repente você perdeu. Então deu uma oportunidade. 50 no mínimo, né? O que você acha diferente de não é, né? Uhum. E pessoal, assim como a Lucileia, coloca suas perguntas aí, ou coloca no chat, ou coloca na interrogaçãozinha lá. Se vocês tiverem pergunta, coloca aí, aproveita que a gente tem uma fera aqui com a gente hoje para responder. E eu tô vendo aqui que ela é coach. E o coach usa muito perguntas poderosas, né? É justamente para provocar a pessoa, é por aí. Aliás, eu gosto muito do você desenvolver a pessoa para a resposta que é dela. É por isso que eu falei, eu não gosto do Ctrl+C e Ctrl+V. Eu acho que o Ctrl+C e Ctrl+V leva a gente ao erro, né? Eu outro dia discuti no melhor sentido da palavra, né, com um colega nosso, sobre uma coisa que todo mundo erra. Para mim, todo mundo erra, né? Gráfico de Pareto. Todo mundo fala que 20% é responsável por 80%. Cara, se você pegar o gráfico, 80 está do lado esquerdo e 20 está do lado direito. No gráfico, não é o direito responsável pelo esquerdo, que seria um raciocínio inicial. Saindo do gráfico, a quantidade de colunas, não é a importância delas, é menor aqui do que aqui. Mas também não é certo esse 20-80. E aí eu fiz questão de, no Google, não foi nos meus registros, peguei 3 gráficos e mostrei, um tinha 28, um tinha 40, outro tinha 50. Só que o Ctrl+C e Ctrl+V leva as pessoas a acreditarem nisso e fazerem isso valer. Se você entrar no Google, vai estar escrito isso, sendo que Pareto é curva ABC, 70-20-10. Começou assim, 80-20 é uma simplificação. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V, cuidado. Pensa no que você está falando, porque aí você vai perceber. O mais importante no Pareto é que são poucos e vitais e muitos e triviais. Acabou. Pode ser 10, pode ser 80%, né? Se você pegar a pesquisa do Merrabian, que fala que são 9% de atenção vai para as palavras, aí você vai para 38% da atenção vai para o tom de voz e 55% vai para comunicação não verbal, você vai esquecer um detalhe que não é um detalhe, que é totalmente o porquê disso. Ele colocou em cima de um experimento, em cima de uma frase que era falada para as pessoas. Portanto, não adianta querer usar isso para o resto da vida. Agora, a psicologia comportamental diz que 80% da comunicação que a gente entende é não verbal. Opa, vamos um pouquinho mais longe para ver onde é que isso vai dar? O negócio é o seguinte, pegar lá da internet, fazer Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Só colocando mais um pouquinho de pimenta aí na história da Slane, eu lembrei agora. Eu estava fazendo uma palestra no Panamá sobre Disney, né? E para um grupo de empresários, eu acredito que eram na base de 500 a 600 empresários, enfim. E eu fiquei pensando como é que eu ia entrar, porque a pessoa que estava na minha frente, que é o meu querido amigo Jim Cunningham, o cara com 79 anos me dá um pau geral. Ele me dá um pau em energia, me dá um pau em conhecimento, me dá um pau. Então eu falei, o que eu vou fazer agora?
né? Não vai adiantar eu começar com uma pergunta. Aí eu lembrei do somatopsiquismo, que é o teu corpo informa para o teu cérebro como é que você está se sentindo. Eu coloquei uma caneta na boca, fui com a pose de super-homem e subi no palanque com a caneta na boca com a pose de super-homem e fiquei lá olhando para as pessoas. Aí eu tirei a caneta da boca, falei, não, eu não sou louco. Aí comecei a explicar o porquê que eu fazia aquilo. E assim você se prepara para sorrir e assim você diz para o seu corpo que você é poderoso. Ou seja, tudo que você precisa para começar uma palestra. É verdade. E aí as pessoas ficaram assim, hã? Não foi uma pergunta. Eu não comecei com uma pergunta. Talvez se eu começasse com uma pergunta, podia ser uma pergunta que o Jim já tivesse respondido de uma outra forma. Mas você chamou a atenção deles através de uma postura que não é Uma comum. provocação. É Né? uma provocação. É uma provocação, entendeu? Então, assim, sempre ler o teu público. Eu sei que pela internet é muito difícil, mas se você está presencial, lê o teu público para saber exatamente como é que você vai impactá-los, porque é o impacto do começo é que vai fazer com que eles fiquem com você ou a cabeça deles já vá para La La Land. Esquece, não vou prestar atenção nesse cara. Imagina, seminários que a gente faz aí. Ô, Os que Peter, fazem seminário deviam entender alguma coisa de ser humano. Porque seminário no Brasil, nos Estados Unidos, é uma sequência de palestrantes falando um atrás do outro. Gente, ninguém tem capacidade de ficar sentado, palestrante atrás de palestrante, e ouvindo informação que você não vai conseguir guardar. Seminário tem que ser um mix de workshop, faz a pessoa se mexer, faz ela absorver de outra forma, porque senão fica maçante. Não tem seminário que não seja maçante, é difícil. Ou você vai para assistir um cara e assiste 20, até se um cara chegar, porque você já sabe, então já chega para assistir o último cara, né? você tem que ser um showman, né? Você tem que buscar atrair a atenção da pessoa para que ela. Eu gosto muito da frase do Anthony Robbins que fala que a gente decide emocionalmente e justifica logicamente, né? Exato. Eu assisti há pouco tempo atrás a palestra da Leila Navarro. Ela é uma show, né? Um showwoman, né? Ela é. Mas ela tem conteúdo, caramba. O que ela faz um teatro, ela entra cheia de luzes, né? E tal, ela provoca É só a a criatividade. fórmula que você muda, né? É, O conteúdo está mas o lá. conteúdo também é fantástico, porque senão, né, tinha que estar fazendo stand-up, não é bem stand-up, é uma palestra mesmo, ela manda uma mensagem bacana. Então, o nosso desafio é esse, é o de sensibilizar o outro através de todos os meios de comunicação, e hoje a gente está falando de um deles, né, que é você criar um artifício, né, criar uma marca sua, uma assinatura sua, que pela assinatura a pessoa vai falar assim, opa, tenho que assistir porque esse cara é bom, É o né? teu tagline. No mínimo gostei da última, né? Será que a próxima vai ser boa? E a Uhum. marca tá, né? Me vê aqui agora o Z do Zorro, né? Você vê o Z do Zorro, você sabe que é filme do Zorro, não tem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Então, é muito interessante isso e a gente tem que ter essa preocupação, sim, no bom sentido da palavra, né? De criar artifícios para ser percebido e poder servir melhor o outro. Eu sempre foco nesse. Então, assim, agora que entrou uma pessoa, um amigo nosso chama que se coloca como reflexão para a vida. Então, vamos para a reflexão final aqui, né? Vamos lá. Que seria o seguinte: o que é que você está fazendo com relação à tua mensagem, né? Que você está passando para o teu cliente, está passando para as pessoas, que elas, quando ouvirem algumas palavras dessa mensagem, ou mesmo o tagline, a frase em si, elas vão lembrar de você. E por que elas deveriam lembrar de você? Então, assim, o propósito por trás da palavra. A palavra tem força, a palavra tem energia, você pode construir e destruir, isso a gente já sabe. Mas vamos um passo a mais. Você sabe quais as palavras você usa na sua comunicação? Elas têm intenção? Elas são repetidas com intenção? Elas são colocadas dentro da tua comunicação de uma forma intencional? Por exemplo, como a Disney coloca, ela coloca 6 palavras principais dela
emoção, criatividade, a parte de ser eterna criança, magia, encantamento. Quando ela mistura isso de uma forma que use 3 dessas palavras, você lembra de Disney, você consegue se ver fazendo isso? Se você consegue se ver fazendo isso, faça. Faça. Porque você vai ter um retorno. Mas não espere que o retorno seja amanhã. Você pode começar a construir hoje, vai levar um tempo. Então não desista, porque o que acontece muito com as pessoas, inclusive as pessoas que fazem live, as pessoas que investem no seu negócio, elas querem que, de repente, elas acham que 1 ano de live vai dar certo. Pode ser que dê, se você está indo no caminho certo, fazendo intencionalmente. Pode ser que não dê. Se você deixar de fazer, você jogou 1 ano fora. Você tem sempre que melhorar. Você tem sempre que fazer melhor. E o digital tem disso, né? Você faz todo dia. Se você ficar uma semana sem fazer, sua credibilidade cai lá embaixo. As pessoas param de te seguir. Esquece de quem você é, exatamente. Tem que ter constância. Assim, gente, tem que ter constância, tem que ter intencionalidade, tem que saber por quê. E se não tem tempo para nada disso, se não tem tempo, aí sim, cara aqui embaixo, consultor de mão cheia, contrata, vai atrás, fala com as pessoas que entendem, porque pelo menos uma pessoa que entende vai te explicar o porquê. Porque se você contratar alguém e ela falar, usa isso porque todo mundo está usando, isso não é um porquê. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, se a pessoa te explicar o porquê, como é que isso age na cabeça do teu cliente, presta atenção nessa pessoa. Ô Peter, eu acho, você está falando aí, me vieram 2 coisas. Primeiro que a gente tem que querer. E depois a gente tem que buscar. Sim. Né? Você querer e ficar, eu quero, mas não levanta da cadeira também não funciona. E aí eu lembrei de carnaval, né? Aí a marcha de carnaval, mamãe eu quero. Eu lembrei de um aluno meu que ele chegava na sala, abria o notebook, ficava lá no fundo e não prestava atenção na aula. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu chamei a atenção dele, falei assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, se você tiver no seu notebook, eu não vou criar caso. Mas se os seus colegas estiverem sendo distraídos pelo seu notebook, eu vou te proibir. Eu vou pedir para parar. E aí, ele entendeu o recado. Então, ele ficava no cantinho dele e pronto. Até o dia que ele precisou de ajuda e me procurou. E virou para mim e falou, seu professor, você é um cara legal, você dá uns conselhos legais, todo mundo gosta de você, me ajuda aqui, o que foi? Lá na minha empresa, quando aparece uma oportunidade, ninguém lembra de mim. O que eu faço? Por que será isso? Aí eu olhei para ele e falei, meu amigo, me desculpa, mas se você for na sua empresa como você está aqui, eu também não vou te dar oportunidade, né? Porque você não está nem aí para mim, cara. Você chega aqui e fica no seu mundo. Aí foi engraçado que ele usou como é que fala? Uma frase, né? Um padrão para justificar. Não, que é isso, professor? Eu estou aqui igual cavalo, né? Eu estou cagando e andando. Aí eu olhei para ele e falei, cara, você é louco de falar isso comigo? Ele falou, não, professor, não está entendendo. Eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Aí entra na falta da informação, né? Eu falei assim, para começar, você está usando esse ditado errado. Porque o que você falou não é fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não estou nem aí para você e estou fazendo o que eu quero. Exato. E é isso que você está me passando. O que você está me passando é a verdadeira essência do ditado. Entendeu? E não o que você está pensando. E por isso eu também não te daria oportunidade nenhuma. Se fosse você... Você não sabe usar. Quer dizer, você está perdendo a oportunidade de se mostrar. Isso aqui é sala de aula. Além de qualquer dúvida que você tiver, por mais que você esteja errado e perca às vezes, você vai ganhar porque você vai aprender, você está se mostrando para os seus colegas. Ninguém aqui da sala vai te contratar. Porque você está literalmente, né, andando, né? Então, meu amigo, acorda. Nunca mais ele abriu o notebook. Nunca mais ele abriu. E presta atenção, não existe multitarefa. Não existe multitarefa. Você vai fazer as 2 coisas ruim. Mediano é medíocre. Você não está inteiro na ação. Né? Aliás, o nível da excelência é quando você faz sem pensar, é quando você cai no reptiliano, é quando você reage.
entendeu? Porque no consciente são duas coisas, é pensar e fazer. E pensar e fazer, você erra. Né? Quando você está aprendendo a dirigir, você erra porque você pensa para fazer. Agora, Sim. quando você repete, repete, repete e cai no inconsciente, e você faz sem pensar, a gente não erra mais. Por quê? Porque caiu no nível da excelência. Então, eu acho uma bobagem, porque fulano faz, né? Aliás, é gênero, né? Eles falam que a mulher faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e faz bem feito. Não faz. É diferente você fazer várias coisas durante o dia, mas em cada uma está inteiro. Né? Eu estou fazendo comida, eu estou focado na panela, eu estou cuidando das pessoas, do filho, eu estou focado no filho, eu atendo o telefone, eu estou focado no telefone, e aí eu consigo fazer, eu sou organizado e eu distribuo o meu dia com várias coisas, mas em cada momento eu estou inteiro, né? Como a nossa amiga Rafaela fala, eu estou integral naquilo que eu estou fazendo. Né? Ser integral, exatamente. E aí a tendência dá certo, né? Por quê? Porque você é bom. E a gente tem um outro grande consultor aqui, que é o César Sorrentino, que também trabalha muito com isso, trabalha com avaliação de personalidade e sabe muito disso também, acabou de entrar aqui com a gente. Duas coisas também, né? Primeira, o cérebro é um processador sequencial. Se você puser duas coisas para serem processadas ao mesmo tempo, dá pau. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E outra, quem faz muita coisa é generalista. A gente, quando contrata um especialista. Então, para de querer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, se concentre em fazer uma bem feita, porque aí você vai ser contratado para fazer aquilo. Ah, não, mas eu vou perder a oportunidade de fazer aquilo. Vai, tranquilamente. Só que provavelmente você vai ser contratado muito mais para fazer o que você é bom do que no que você é médio. Mas aqui, você sabe que tem hora que eu preciso do generalista, né? Eu gosto de falar que o administrador é um generalista. Por quê? Porque ele é o cara que tem que entender um pouco de tudo para colocar a pessoa certa no lugar certo. Ele escolhe os especialistas. Mas se ele for especialista, o foco dele é só numa determinada coisa. Como é que ele vai achar os outros? Então, eu brinco, né, que a gente não tem, né, o pessoal do ágil, todo mundo tem que ser ágil. Não, cara, não é todo mundo, não. A linha de produção tem que seguir a risca, porque eu só tenho padrão se eu sigo a receita. Isso é não mudar. Mas quando eu tenho uma não conformidade ou quando eu quero melhorar o produto, aí eu tenho que ter agilidade. Então, você tem pontos para determinadas coisas. E o bom é ter todo mundo junto, né? Eu gosto de falar que nós somos diferentes, é de propósito, é para a gente poder completar um ao outro, né? Porque senão não precisava do outro, né? Não precisava, sozinho eu me viro. Não, cara, sozinho não dá nem para comemorar, né? Como é que você vai abraçar ninguém? Mesmo o administrador não pode ser multitarefa, né? Ele tem que fazer uma de cada vez, senão não dá certo. Ele tem que saber de muito, mas ele não pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. É uma de cada vez. Ele é o cozinheiro, né? Que tem que fazer de tudo, porque o cliente dele nunca é um só, né? Então ele sabe de tudo, mas ele escolhe um e faz aquele prato naquela hora. Exatamente. Então, assim, para mim tem lugar para todo mundo. É o prato do chefe. As pessoas vêm pelo prato do chefe, mas elas vão comer as variações. É por aí. Tamo aí, bom, é isso aí. Obrigado pela tua a presença aqui. Eu sei que você sempre, quando pode, está subindo. Eu pego você, às vezes, de calça curta, mas mesmo assim você dá um jeito de entrar. Então, agradeço muito aí a tua presença, Leopoldo. Um ótimo domingo para você. Gente, obrigado por estar aí com a gente. Um ótimo domingo também. E é isso aí. Live Relâmpago é isso aí. Quem está na área e está a fim de entender, conhecer alguma coisinha diferente, vem para cá. Quem tem outras coisas para fazer, tá tudo certo do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Peter, obrigado. Um abraço e conta sempre comigo. Sempre estou aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Valeu.